Oi, gente. Ai, nós aqui outra vez. Pensaram que eu tinha esquecido de vocês, né? Não. Bom, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre o homem, um ser social. Na semana passada foram poucos os que me enviaram atividade. De qualquer forma, já foi melhor que no bimestre passado, né? Mas eu espero que isso ainda melhore, tá, gente? Eu espero que vocês comecem a levar a escola a sério. Perder um ano inteiro não é bobeira não, viu, gente? É fogo. Bom, vocês já são bem grandinhos para ter responsabilidade, ao menos com a escola, não é verdade? Vamos lá, vamos para o nosso teminha de hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre contato social, não é contrato, tá, gente? É contato social e os tipos de socialização e fato social. Gente, se alguém precisar que eu passe essa aula impressa, eu posso passar, tá bom? Ou então por escrito, eu tenho ela escrita, tá? Eu já falei pra vocês que eu faço um scriptzinho da minha aula pra seguir, né? Senão eu me perco. Então eu tenho ela toda escrita. Bom, contato social. O contato social, ele é abordado pela sociologia não como uma interação física, tá? Ou sensitiva, ou seja, não é uma coisa física, tá? É uma coisa, digamos, interação entre duas pessoas, o conversar, né, interagir com outras pessoas, não é somente o contato físico. Cada vez que duas pessoas ou mais pessoas elas interagem entre si, há um contato social. E isso sempre mesmo acaba por influenciar na construção da personalidade dessas pessoas. Tá? Quando interagimos, nós trocamos experiências de várias formas com outras pessoas. Seja contando um fato ocorrido, defendendo uma ideia, ouvindo uma música juntos, várias formas. Isso tudo influencia na forma direta ou indiretamente, porque através da experiência dos outros é que a gente aprende muita coisa, tá? Não foi isso que a gente viu na aula passada, né? Lembra do fogo? Através dos ensinamentos, das experiências, né? A gente acaba sempre aprendendo com o outro, o que o outro tem a dizer, o que o outro tem a falar é importante pra gente. Mesmo agora, em isolamento social, a gente ainda tem vários contatos sociais. Quando a gente liga a TV, quando a gente vai assistir a TV, tô vendo uma novela, eu tô tendo um contato social com aquele personagem da novela ou daquele filme. E se eu tô vendo um telejornal, eu tô tendo um contato ali com o apresentador do jornal, tá? Não vou falar assim, oi, William Bonner, mas eu tô tendo um contato social. Ele tá me passando algo, tá? O jornalista, né? Brinquei com o William Bonner, mas qualquer um tá me passando uma informação e eu tô tendo um contato social com ele. Apesar de não estar ali fisicamente, de não estar, a gente estamos interagindo, tá? Ele está interagindo com a gente. Mesmo agora, eu estou interagindo com vocês. Nós estamos tendo um contato social nesse momento, tá? Com os amigos da rede social, a gente tem esse contato social. Quando você está lendo um livro, você tem um contato social com os personagens, com o autor do livro. Dessa forma, você está sempre aprendendo alguma coisa e aí a gente conclui, tá, que o contato social ele não precisa ser físico, ele pode ser através de vários meios, tá? Quando eu abro um jornal, quando eu leio um jornal, é uma interação social. Qualquer tipo, qualquer coisa que você se informe, que você aprenda, que você interaja, tá? Não tem outra palavra, interaja com alguém, você está tendo um contato social. Vamos falar dos tipos de socialização. Nós temos dois tipos de socialização. A socialização primária, tá? Que ela se dá logo no nascimento, tá? Você nasce, você já tem contato com a sua socialização primária. E a socialização primária, ela é a maior fonte de influência na formação da nossa personalidade. E é na infância, tá, que a gente aprende significados mais básicos, que ele é ensinado pela nossa família, através da linguagem. A própria linguagem é um ensinamento básico, né? Essa etapa, tá, da socialização primária, ela termina quando os significados eles foram assimilados e a criança já é capaz de observar e assumir papéis presentes dentro daquele grupo, tá?
Na socialização primária, a criança ela é totalmente dependente do meio em que ela vive para formar suas opiniões. Ou seja, ela forma as suas opiniões de acordo com aquilo que ela vê dentro da família dela, do círculo dela. Por isso que na maioria das vezes nós temos a mesma opinião sobre um determinado assunto com os nossos pais, com os nossos irmãos mais velhos, que os mais velhos, quase nunca que os mais novos. Acontece, tá, gente? Mas geralmente é com os mais velhos. Bom, a socialização secundária, ela começa quando a criança começa a ter sua própria opinião, sua própria visão de mundo. Geralmente, ela começa na adolescência, tá? E isso não começa com 5, 4, 10, 15 anos. Vai depender de pessoa para pessoa, mas ela começa quando a pessoa tem a sua própria visão do mundo, a sua própria opinião, tá? Na adolescência, as nossas opiniões, elas se tornam mais fortes, tá? E por isso que a gente costuma falar que essa a socialização secundária, ela se dá aí na adolescência. Porque nessa fase o indivíduo, ele começa a ter as opiniões próprias, né? Sobre o mundo, sobre ele mesmo. Tá? E essa socialização secundária, ela perdura pelo resto da vida. Tá? Então a gente tem um pedacinho, né? Uma infância de socialização primária e depois uma vida toda de socialização secundária. Quando a criança... desculpa, me perdi um pouquinho. No início da fase da segunda socialização ou socialização secundária, então o indivíduo aprende comportamentos mais complexos e percebe que pode ter as suas próprias opiniões e vontades. E como vocês têm vontade, né? Para ter vontade esses adolescentes. Algumas vezes, nessa fase, né, no começo da socialização secundária, a gente rompe com aquelas opiniões, com aqueles ensinamentos da infância e aprende a ter as nossas próprias opiniões. A gente vai ver que isso tudo também é influenciado pela sociedade. Ao longo da vida, o indivíduo percebe que o outro é reflexo dele mesmo, já que se trata de seres imersos. O que significa imersos? Atenção, palavra nova, imersos. Imersos significa que eles estão dentro, tá? Então, eles estando dentro de grupos sociais, eles compartilham coisas em comum, eles têm afinidades em comum, tá? Assim, o desenvolvimento emocional das pessoas, elas são de acordo com as atividades sociais, elas estão entrelaçadas com as atividades sociais que eles fazem. Estão em construção sempre, devido às experiências vividas pelos grupos. O homem é um ser histórico, tá? A gente falou lá na outra aula que ele era um ser gregário, lembra? Agora a gente vai aprender o que é um ser histórico. O ser histórico significa que ele está em constante transformação, que ele depende da sua história para se transformar, né? Que ele depende de tudo aquilo que ele aprendeu, né? Para que haja essa transformação, é preciso que haja um convívio social, tá? É preciso que haja uma história, né, por trás dele. Bom, a gente vai falar agora o que é um pouquinho do fato social. Tá? O fato social, ele é descrito por Émile Durkheim, que é um dos pais da sociologia, acho que vocês já ouviram falar dele. Se não ouviram, um dia eu dou uma aula sobre os pais da sociologia, foram alguns, e é um tema bem interessante. O fato social é escrito por Émile Durkheim como sendo algo que deve ser estudado pela sociologia. Ele acha que o fato social é algo concreto, não é assim. Tá? Então, ele afirma que tem 3 características muito importantes. Primeira, tá? Ele afirma que o fato social, ele está fora das pessoas, ele independe das pessoas, ou seja, ele não está nelas, ele acontece fora delas, ele paira como se fosse uma nuvem acima das pessoas. Não literalmente, não fisicamente, tá, gente? Óbvio. 2, tá? Ele afirma que o fato social deve ser coercitivo,
tá? Ó, outra palavra nova para vocês, hein? O que significa coercitivo? Significa que a pessoa é obrigada a algo, tá? Ele não tem a opção de não fazer, tá? Ele é obrigado àquilo, acabou. Ou seja, de alguma forma há uma obrigação de que haja ou deixa de haver uma determinada coisa. Por exemplo, né, para ficar mais claro para vocês, uma lei é um fato social, tá? E ela pode, não posso deixar de cumprir uma lei, posso? Não posso. Então ele é coercitivo. Tá? O fato social para o Durkheim também, né, a terceira característica, é que ele é algo geral, ou seja, é para todos na sociedade, ele não é para um indivíduo único. Para ser um fato social, ele não pode ter acontecido com apenas uma pessoa. Tá isso, gente, salvo em alguns casos excepcionais, tá? Em que um fato social isolado, ele pode gerar uma grande comoção, uma grande agitação social. Eu vou dar um exemplo do caso do assassinato da vereadora lá do Rio de Janeiro, a Marielle. Foi um assassinato ocorrido com duas pessoas, no caso, né, que foi ela e o motorista, tá? Mas isso gerou uma comoção social, tá? Isso agitou uma sociedade e virou um fato social, ainda que tenha acontecido com apenas um indivíduo. Então, mas são exceções. Geralmente é quando acontece, a regra é que acontece com a sociedade de maneira geral. Bom, são os fatos sociais que fazem com que as pessoas tenham comportamentos parecidos, mantendo a união do grupo. É como se diversas pessoas pensassem exatamente igual sobre o mesmo assunto e que isso provocasse uma união. A palavra aqui, gente, é afinidade, tá? O fato social, ele provoca uma afinidade. As pessoas que têm essa afinidade, elas se agrupam em torno de um objetivo, de um fato social, tá? De um acontecimento, de um mesmo caminho. Tá? Não agir como determinam os fatos sociais pode levar a punições, tá? Ainda que não haja uma punição formal, como prisão, uma agressão, mas tem uma punição também, tá? Lógico que no caso lá que eu dei o exemplo da lei, se você não cumprir a lei, você pode ser preso, dependendo da lei. Mas há uma punição no sentido social, uma exclusão, um riso, um deboche, alguma coisa assim. Por exemplo, se eu sair na rua vestida de anos 90, vocês vão falar assim, nossa, a prof ficou louca, né? Tia Van endoidou. Olha lá, vocês vão rir de mim, não vão? Isso é uma regra social, é um fato social, a moda em si evoluiu e eu não evoluí. Então, eu vou ser punida, né? Porque eu não evoluí com a lei, com a lei não, o fato social ali. Assim, os fatos sociais vão definindo quais são as regras de sociedade. Por exemplo, o que é crime no Brasil pode não ser crime lá no Afeganistão. O que é moda no Nordeste do Brasil pode não ser moda no Sul. Tá? E assim por diante. Tá? O que é uma coisa que pode não ser ali. Então, eles são definidos conforme as regras do lugar, da sociedade, né? Da afinidade daquela sociedade, tá? Alguns fatos sociais estão ligados a instituições sociais. O que Durkheim definia que são situações ou lugares em que os fatos sociais acontecem, tá? São fatos sociais próprios. Um exemplo disso é o casamento. O casamento é uma instituição social que tem fatos sociais próprios, que impõe algumas condutas, como respeito, fidelidade, etc. Tá? Se haver um descumprimento de uma dessas imposições, existe algum tipo de punição. Por exemplo, quando meu marido não arruma cozinha, vou ficar de bico, né? Mentira, gente, ele não arruma cozinha, não. Na igreja. A igreja é uma instituição social que tem suas regras, seus fatos sociais próprios. E eles devem ser cumpridos. Ninguém é obrigado a ir na igreja, mas a partir do momento que você optou por ir na igreja, você tem que cumprir as regras enquanto você estiver lá. É da mesma forma no casamento, né, gente? Você optou por casar, então você tem que cumprir as regras do seu casamento.
Bom, vou voltar um pouquinho na coerção para explicar um outro aspecto para vocês. A sociedade, ela exerce sobre o indivíduo uma certa coerção, a gente já falou isso, né? Ainda que não seja algo que a lei obrigue, que nossos pais nos obriguem. Há uma obrigação moral, né? Que é o fato de eu não sair vestida de anos 80, 90, sei lá, pra rua. Outra coisa, tá, gente? O fato de ninguém sair nu na rua, né? Vai ser taxado de louco. Durkheim, ele explica essa ideia de coerção, tá? Ele diz que toda educação, eu vou ler para vocês, tá? É um trecho de algumas ideias do Emile Durkheim. Toda educação consiste num esforço contínuo para impor às crianças maneiras adequadas de ver, sentir e agir, as quais elas supostamente não chegariam espontaneamente. Desde os primeiros anos de vida, são as crianças forçadas a beber, comer e dormir em horários regulares. São constrangidas a terem hábitos higiênicos, a serem calmas e obedientes. Mais tarde, obrigamo-las a aprender a pensar nos demais, a respeitar usos e conveniências, forçamo-las ao trabalho e etc. A educação tem justamente por objetivo formar o ser social e pode-se então perceber que de que maneira este se constitui através da história. A pressão de todos os instantes que sofre a criança é a própria pressão do meio social, tentando permanentemente moldá-la à sua imagem e semelhança. O que a gente entende com esse trechão, né? O fato social, ele guia o indivíduo desde a socialização primária, né? Desde o nascimento, durante toda a sua vida, tá? A fim de formar, moldar esse indivíduo de acordo com as próprias regras. Tá? Isso pode parecer ruim, mas não é, gente, ao contrário. A gente precisa de regra social e de conduta para poder sobreviver. Caso contrário, não haveria organização alguma. Cada ser seria independente. Já imaginou um mundo sem regra? Seria inimaginável, né? Não existiria. A gente não ia poder sair na porta, porque a gente não sabe o que esperar. A gente não sabe o que vai acontecer. Então eu posso sair na rua e alguém me atropelar, simplesmente porque a pessoa acha que não tem problema nenhum atropelar. Não tem regra social, não tem nada. Então, aliás, né, é outra coisa, se não tivesse regra, a gente já teria se matado uns aos outros, né? Essas regras, elas são importantes para a sobrevivência. Vocês vejam que até os animais, eles têm as próprias regras deles, até os grupos de animais, eles vivem em uma sociedade com regras. Por exemplo, num bando de leões, quem sai para caçar são as leoas. Vocês sempre acharam que era leão, né? Mentira, é a leoa. A leoa sai para caçar e os leões ficam cuidando dos filhotes. Quer dizer, isso é uma regra, né? Em todo grupo de animal tem regra, né? Aqui em casa, por exemplo, minha cachorra manda no meu cachorro e ele que não faça o que ela quer. É normal, gente, isso, tanto para a gente quanto para os animais. Então, essas regras, elas são muito importantes. Se não tivesse regra social, não teria sobrevivência. Já acho que de nenhuma espécie. Dentro desse contexto, tá, existe a identidade social. O que significa isso? Significa que através das minhas relações com o outro, eu acabo percebendo quem sou eu. Tá? A construção da identidade social, ela é um processo. Ou seja, ela é algo que está ocorrendo sempre. Tá? A nossa vida toda, nós vamos construir a nossa identidade social, as nossas opiniões, os nossos modos de ser. A identidade social, ela é formada pela soma de tudo que a gente aprende em sociedade. Isso tudo vai formando a nossa identidade social, tá? Isso tudo vai formando a nossa personalidade.
de certa forma, a nossa personalidade é a nossa identidade social. De certa forma, não exatamente. Tá? A gente viu na aula passada que a sociedade, ela vai fornecendo ferramentas, lembra? Que eu falei do pente, né? Deu o exemplo do pente. Ela vai nos ensinando como usar essas ferramentas, ou seja, eu vou aprendendo como devo, por exemplo, me comportar na escola. Tá? E como que eu faço isso? Observando. Tá? Mas há também algo que acontece dentro de cada pessoa que vai sofrendo mudança, como algumas coisas vão acontecer, conforme as coisas vão acontecendo. Tá? Existem determinados fatos que durante a vida de uma pessoa, elas vão causando mudança no modo dela ver as coisas, no modo dela ver a vida, na relação dela, né, com o mundo e com algumas coisas. Lembra um exemplo que eu dei na aula de estranhamento, que eu falei que as pessoas começaram a ver o fato de ver um negro e achar que ele era escravo, saber que ele era escravo, achar isso anormal, né? Para que isso acontecesse, num primeiro momento, sabe, em algum momento único, um primeiro indivíduo achou isso estranho, sabe, despertou alguma coisa nele, uma vivência ali, uma coisa que aquilo não estava certo, e ele questionou esse indivíduo questionou e levou outras pessoas, influenciou outras pessoas a fazer esse mesmo questionamento, tá? E com isso, né, ele modificou o pensamento de uma sociedade toda, né? Um fato deve ter acontecido para que esse indivíduo começasse a questionar isso, tá? Isso pode acontecer também com o indivíduo independente da sociedade, sabe? Ele pode acontecer no âmbito pessoal de cada um e não atingir a sociedade, como o exemplo que eu dei, né? No exemplo desse ser único aí, desse único indivíduo que achou estranho, ele influenciou a sociedade, ou a sociedade pode te influenciar também. Bom, por exemplo, quando uma criança descobre que o Papai Noel não existe, no momento que ela descobre isso, há uma ruptura com a realidade dela, com tudo aquilo que ela acreditava. E ela passa a ver as coisas de outra maneira. Poxa, se o Papai Noel não me deu esse presente, quem foi que deu? Né? Então, ela vai se questionar, ela vai ver as coisas de uma outra maneira, tá bom? Isso é também um fato social relevante que vai formar a personalidade dessa criança. Outros nem tão criança, né? A construção da identidade social é a junção desses acontecimentos, tá? Do acontecimento individual com o acontecimento social. Isso tudo vai fazendo com que a pessoa seja moldada, tá? Com que o modo de pensar, o modo de sentir o mundo, de ver as coisas, vai mudando. Dentro de uma sociedade, cada um de nós desempenha um papel social. O papel social, gente, ele é a forma... Desculpa. O papel social, ele é a forma como nos comportamos em cada lugar que frequentamos. Por exemplo, nós não vamos nos comportar na casa da nossa avó do mesmo jeito que a gente se comporta na casa do nosso amigo de escola, vai? Não vai, são lugares, são ambientes completamente diferentes. É tudo diferente de um lugar para o outro, então a gente vai ter comportamento diferente. A gente vai aprendendo esse comportamento com o convívio com outras pessoas. Ou seja, a gente vai observando, a gente vai socializando e a gente vai aprendendo a se comportar. Eu costumo dizer que a gente é uma coxa de retalhos. Cada um conhece um pedacinho desse retalho da gente, né? Esse retalhinho aqui, o pessoal da escola me conhece, por exemplo, né? Vocês me conhecem como professora, meus filhos me conhecem como mãe. São duas coisas completamente diferentes, que fazem parte de uma mesma pessoa, de uma mesma coxinha de retalhos. E isso tudo, por quê? Porque na escola eu não vou ter o mesmo comportamento que eu tenho em casa. É completamente diferente, não é? Então, isso tudo é a gente desempenhando o nosso papel social, tá?
Como se nós fôssemos atores, né? Desempenhando papeizinhos, vários papéis, vários pedacinhos da nossa coxa de retalho. Tá, outro exemplo. Vocês alunos, vocês estão ali na escola, vocês aprendem, né? Para aprender, para brincar uns com os outros. Vocês namoram, que eu sei que estão namorando na escola. Pensa que eu não sei, né? Tô sabendo tudo, molecada. Às vezes, desculpa, deixei tudo cair aqui. Já quando vocês estão em casa, vocês assumem um outro papel. Vocês fazem tarefas, vocês assistem televisão, vocês dão e recebem amor e carinho para seus irmãozinhos, né? Vocês não brigam com ele, tenho certeza que não. Imagina brigar com o irmão. Bobagem. Não briga, né? Bom, brincadeira à parte. Como a sociedade cria formas de agirmos em determinados locais, a gente passa a tentar se adaptar a esses locais para fazer parte desses locais. Isso não é ser falso nem é ser louco, gente. Isso é saber ter um comportamento social adequado para cada lugar. É que nem eu falei lá da igreja. Você não vai ter o mesmo comportamento na igreja no barzinho da esquina, né? Nem o contrário, né? Você não vai ter no barzinho da esquina o comportamento que você tem na igreja, senão vão te botar de lá pra fora, né? As pessoas se rezando no bar não vão querer, né? Então, quem criou esse comportamento para aquele local foi a sociedade. Quem impôs, não, no barzinho eu não vou rezar, foi a sociedade. Não, na igreja eu não vou tomar uma cerveja, não vou, né, comer bolinho de bacalhau na igreja. Foi a sociedade que impôs isso. E como eu disse lá atrás, gente, isso não é ruim, isso é bom, tá? Nem tudo que a sociedade impõe é ruim. Algumas coisas mas nem tudo. Ou seja, você pode não concordar com os padrões impostos pela sociedade, mas discordar faz parte do crescimento de cada um, né? De maneira geral, como eu disse antes, isso é benéfico para nós, tá? Alguns desses padrões, eles vão mudando com o tempo. Isso se dá exatamente pela não concordância de alguns indivíduos. Lembra do exemplo que eu acabei de dar sobre o Caritia lá, que não concordou com o negro sendo escravo? Né? É bem por aí. E esses indivíduos, eles acabam influenciando a sociedade, quebrando padrões, né? Esses padrões acabam sendo extintos ou modificados, né? E isso tudo vai formando a nossa identidade social e a identidade da própria sociedade, né? A pessoa que passa por uma formação de identidade social em uma sociedade de criminalidade, por exemplo, com consumo de droga, bebida alcoólica, etc., né, ela é considerada uma pessoa excluída ou à margem da sociedade. Eu acho, tá, particularmente, esse termo bem superficial. Porque, veja bem, de alguma forma, em algum momento, ele tem um comportamento social adequado, né? Ele não tem a sua totalidade de excluído. Por exemplo, ele vai numa festa de aniversário. Nessa festa de aniversário, ele vai cantar parabéns, ele vai levar um presente, ele vai se comportar como todo mundo está se comportando na festa. Né? Ou seja, naquele momento, ele está fazendo parte da sociedade, daquela sociedade. Ele está sendo adequado àquele momento social. Então, ele não vive à margem da sociedade, ele, né, tem outro tipo de sociedade. E ainda que essa seja a formação social dele, tá, de viver à margem da sociedade, esse indivíduo ele pode mudar quando ele entrar em contato com uma outra sociedade que ele se identifique melhor, né, que ele tenha afinidades com o modo de pensar de uma outra sociedade. Assim como o oposto também pode acontecer, né? Pode ser a pessoa numa sociedade legal e entrar numa outra sociedade que não é tão benéfica, que não é tão boa, e se perder por aí. Isso faz a gente pensar que quando a gente muda a sociedade, a nossa volta, a gente também muda. As nossas opiniões mudam, os nossos quereres mudam. Claro que a gente sempre procura aquilo que a gente se identifica, né? Aquilo que a gente gosta de ter perto da gente, aquilo que a gente tem interesse, aquilo que a gente tem afinidade. Então, né?
A gente procura o tipo de sociedade que é melhor pra gente. Se eu não gosto de jogar futebol, pra que eu vou entrar num grupinho de pessoas que gostam de jogar futebol, né? Bom, mesmo quando a gente diz que vai ser contra o que a sociedade impõe, a gente tá entrando numa outra sociedade, né? A gente tá entrando num outro grupo social, o grupo dos revoltados, né? Digamos assim. A única forma da gente viver sem influência nenhuma da sociedade é a gente se isolar numa ilha social, numa ilha deserta. Mas aí você pensa bem, mesmo que você vá se isolar numa ilha deserta, você vai levar para lá toda aquela sua bagagem social. Né? Olha lá o náufrago, né? Como que ele aprendeu a fazer aquele Wilson? Tendo uma bagagem social, não é verdade? Então você tem que nascer sozinho numa ilha deserta e vai morrer de fome. Então não existe um ser que não seja social. Bom, gente, acho que a aula é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, tá? Dar essa aula, eu gosto muito desse tema. E agora a gente vai à nossa atividade. Essa semana a gente vai fazer igualzinho a semana passada. Vocês vão me mandar. E por favor, gente, mande. Para de preguiça. Bota essa cabeça pra funcionar. Força nessa peruca. Tá? Senão eu vou e arranco a peruca, hein? Essa semana vocês vão me fazer uma pergunta ou mais. Ou quantas perguntas vocês acharem necessário, gente. Vocês me mandem a pergunta, tá? Pelo WhatsApp. Se vocês... não, professora, eu não quero pelo WhatsApp, me manda seu e-mail. Eu mando meu e-mail, vocês podem me mandar por e-mail também, tá? Só me peça, tá? Caso vocês tenham entendido tudinho, né? Aí vocês me mandam um resuminho de 10 linhazinhas, no mínimo, tá? Explicando o que vocês entenderam dessa aula. Tá? Eu tô à disposição aqui para ajudar vocês, tá, gente? Precisando é só pedir socorro. Meu horário é das 7 às 17. Mesmo que vocês me mandem mensagem depois disso, se eu não estiver fazendo nada, eu leio. Mas se eu estiver ocupada, eu não vou ler, tá bom? Aí eu leio no outro dia. Beijão. Até semana que vem. Se cuidem. Beijo.